Bom dia, senhores. Nós vamos para mais uma aula hoje, aulas técnicas de combate a incêndio, e na aula de hoje nós vamos abordar o assunto que são as fases de operação de combate a incêndio, onde nós vamos destrinchar desde a saída do quartel até o encerramento do evento. Os objetivos de hoje são como compreender como se desenvolve uma operação de combate a incêndio, saber os detalhes que envolvem todas as fases de uma operação. Fases da operação. Nós iniciamos sempre com deslocamento, chegamos no local, isolamos a área e faz evacuação de civis populares que estão na região, seja no entorno, próximo, familiar que houver perto, para que a área quente seja estabelecida somente pela equipe de trabalho. É feito um reconhecimento no local que é de maneira rápida, porque o avançado incêndio ele é rápido. Então, assim que a gente chega no local, a gente já tem que começar o ataque e encerrar ele o mais rápido possível de maneira organizada. Estabelecimento do material e em si agora o ataque, que é onde há o combate a incêndio, o salvamento e a proteção do entorno. Inspeção e rescaldo, recolhimento de materiais de abastecimento, inspeção final, entrega do local e retorno ao OBM. Isso de maneira bem resumida, né? Mas quando a gente está indo para um evento de incêndio, cada etapa dessa há uma complexidade maior e algumas coisas a serem feitas no deslocamento. Então vamos agora para as fases de operação de maneira mais destrinchada. O deslocamento, nós começamos com a máxima coleta de informações junto à comunicação, ou seja, durante o deslocamento do socorro, é papel da comunicação pegar o telefone de quem abriu o chamado e fazer esse contato e fazer algumas perguntas para poder entender o que está acontecendo e ir passando para a guarnição enquanto a guarnição se desloca para o evento. Endereço é extremamente importante. Muitas vezes o endereço que aparece na ocorrência lá no sistema on-call não bate de maneira exata com o local, seja por conta do solicitante, alguma falha de comunicação acontece, e aí para que o bombeiro não fique andando no entorno procurando o evento, é importante que a comunicação faça esse tipo de contato. Ponto de referência, porque às vezes o nome da rua ou o GPS ele engana ou leva a gente a chegar num local que não é realmente o local da ocorrência. E com ponto de referência, como os bombeiros já conhecem o, a área operacional, fica muito mais fácil de você localizar o evento. E melhores vias de acesso, que é por onde se tem engarrafamento, é de manhã, é às 6 horas da tarde, é de madrugada, então tudo isso pesa. Quantidade de pavimentos na edificação sinistrada, por quê? Saber se precisa de uma escada mecânica, se só aquela viatura ele vai dar conta, se precisa de mais alguma equipe, mais algum suporte. Existência de vítimas e quantidade. Uma coisa é um evento de incêndio sem vítima dentro da casa, outra coisa é como é que você vai fazer um combate, vai jogar água dentro de uma casa se tem uma criança ou se tem um idoso dentro da casa. Você primeiro tem que fazer essa remoção dessa vítima para depois começar o combate, o ataque propriamente dito. Então, essas informações você vai tirando com quem está no local ou até mesmo, de preferência, até antes. Se as vítimas estão dentro do incêndio, tempo decorrido até o aviso, saber se esse incêndio tem 5 minutos, já tem meia hora. Os vizinhos estão tentando combater, já tentaram combater, já alguma coisa já foi feita ou não. Existência e cor da fumaça, para que a gente se previna de alguns eventos, né, como por exemplo o backdraft. Então, a gente ter essa noção do como está, em que estágio está esse incêndio, se já está muito deflagrado, se ele ainda está numa etapa inicial, se está muito cinza, se a fumaça está muito densa. Existência e intensidade das chamas, quantidade de cômodos tomados pelo fogo, isso é importante. Se há viaturas deslocadas em reforço ou se há viaturas que podem ser deslocadas em reforço,
Acionamento da PM, concessionária de energia, etc., que a gente sabe que às vezes envolve poste de luz, envolve outras coisas. Confirmar canal de comunicação dos rádios, importantíssimo para o bombeiro ele não entrar, ou entrar sem rádio, ou ele não entrar com o rádio em outro canal. Por exemplo, às vezes o rádio está configurado, mas esbarrou no botão, aí o rádio do chefe da BT tá no DMO2 e o do restante está no DMO1. Então, ou seja, aí vai chegar no local do evento e vai descobrir que a comunicação não está sendo efetiva. Respeitar o comboio das viaturas é importante também para poder proteger as viaturas, principalmente de ASE. Manter distância entre as viaturas para que não haja nenhum tipo de colisão antes da chegada do evento. E acatar a legislação do trânsito vigente. Nós temos preferência nos deslocamentos para socorro. Isso o Código de Trânsito Brasileiro ele já ampara. Quando uma viatura está com a sirene ligada e com o giro ligado, a viatura ela pode andar na contramão, ela tem essa preferência, mas é sempre importante estar atento ao trânsito, por quê? Porque uma coisa, você está correto e amparado. Outra coisa é você evitar acidente. Por exemplo, você está com o giro ligado, fadó ligada, está no centro do Rio de Janeiro. Você vai avançar um sinal, está a 50, 60 por hora, 40 por hora. Compensa não dar uma parada, ver na rua para ver se não está passando um carro? É importante parar. Porque às vezes é um acidente que vai atrapalhar o socorro. Você está certo, tá, mas você atrapalhou o socorro inteiro. E daí você já começa a ter prejuízo para o efetivo serviço. Isolamento da área, promover o isolamento para garantir a segurança da guarnição de populares. Podemos utilizar cordas, fitas ou qualquer outro recurso de fácil manejo. Às vezes também a gente usa muito viatura, pede suporte até da Guarda Municipal para poder fazer esse isolamento. Coloca a viatura fechando, parqueando a rua e você consegue um isolamento maior. Considerar como as do perímetro de segurança, tipo e localização do incidente, tamanho da área afetada, topografia, condições atmosféricas, áreas sujeitas a eventos, explosões, queda de escombro e outros. É importante para que um evento de incêndio ele não se transforme em um evento de desabamento ou deslizamento. É sempre importante estar atento para saber em que pé, em que altura está esse incêndio. E aqui nós temos um gráfico aqui do lado representando uma zona de colapso, que é uma distância segura que se deve ter. A altura do prédio você multiplica por 1,5, por exemplo, se o prédio tem 30 metros, você faz uma proteção de 45. 30 vezes 1,5, 45 metros, certo? Reconhecimento do local, feita pelo comandante de socorro e auxiliado pelo chefe da guarnição, ou seja, comandante de socorro com o chefe da BT, o chefe da ABS, são bombeiros antigos mais experientes e vão estar ajudando aí a resolver o caso. Pontos a ser observados: existência de vítimas e pessoas em perigo, tipo de construção e respectiva ocupação, é uma casa, um prédio residencial, um prédio comercial, é um hospital, então tudo isso vai influenciar. Área e altura do edifício, localização de áreas com maior risco, localização e extensão do incêndio, tipo de material que encontra-se em chamas, capacidade do local de abastecimento de água para serviço de incêndio, importantíssimo. Capacidade local de abastecimento de água. Quando a gente fala de incêndio, ou de pequeno porte, a gente sabe que a viatura ela supre, né? Mas quando o incêndio de uma proporção maior, já tem que se planejar a captação de água. De onde é que a gente vai tirar água? De onde é que vai vir mais recurso? Vamos pedir reforço de um AT, de um TR? Qual prédio nós temos aqui perto? A gente tem um hidrante, mas eu não sei se a vazão dele está confiável, mas tem um Guanabara perto, tem um Carrefour, tem um prédio alto. A gente já sabe que a reserva técnica de incêndio desses prédios abastecem com bastante água. Aí plano A, plano B, plano C. E daí nós vamos planejando e pensando. O incêndio fugiu da nossa alçada, vamos pedir reforço, pede de outro quartel, pede para outro quartel, liga para o comandante, avisa que
o incêndio tem uma proporção maior do que o esperado, avisa o coordenador de operações e, a partir disso, a gente vai estabelecendo o nível. Tudo isso pelo reconhecimento do local. É no reconhecimento do local que vocês vão perceber se vocês têm ou não condições de resolver esse incêndio. Condições meteorológicas do local, está chovendo, tem risco de deslizamento, alguma coisa assim? Condições de acesso, por onde a gente entra, como é que a gente sai dali por uma rota de fuga, possíveis locais para ventilação, para poder dar conta de sair aquela fumaça, e existência ou não de produtos perigosos. Tem algum combustível lá dentro? Tá? Tem algo que possa colocar a guarnição em risco? Risco elétrico? Tem algum gerador, alguma coisa assim? Isso é importante saber. Estabelecimento. Guarnição de salvamento, guarnição de combate a incêndio, guarnição de APH. É o básico de um quartel quando ele avança para o incêndio. A viatura de água, né, geralmente é o ABT, um ABS ou um ABSL, que é o combate, é a guarnição de salvamento, e a ambulância com atendimento de APH. Vamos na parte de salvamento. Estudar os acessos para realizar a evacuação de vítima no local. Mais importante, vítima. Incêndio, primeiro vítima e depois apagar o incêndio. Estudar as ações de busca e salvamento, utilizando as técnicas adequadas. Ou seja, sei que tem vítima lá dentro, não estou achando. Já vai começar a procurar, já vamos começar a buscar. Combate a incêndio, definir por onde o estabelecimento será feito, definir quantidade de mangueiras, quantidade de linhas, definir o tipo de ataque, vai ser ofensivo, vai ser defensivo. Vamos entrar no local e aplicar as técnicas de incêndio urbano, vai ser mais defensivo, o incêndio está muito deflagrado e vai jogar água de fora da estrutura. Posicionamento das linhas entre o incêndio e vítima ou áreas não atingidas. Estudar opções de ventilação natural, ventilação forçada ou não ventilar para não ter um maior risco de incêndio. Mas sempre é importante ter essa preocupação com a fumaça que tem no local. E atendimento pré-hospitalar, nossa ambulância, aplicar protocolos de atendimento conforme o cenário. Se o evento for de múltiplas vítimas, seguir o POP de múltiplas vítimas. Ou seja, pedir mais ambulâncias ou fazer realmente a questão de você fazer uma triagem para saber o nível de prioridade de cada um. Ataque, salvamento, prioridade em qualquer operação de combate a incêndio, ou seja, a primeira vítima será abordado na aula de busca e salvamento em incêndios. Não sou eu que vou dar essa instrução. Combate a incêndio, isolamento, confinamento, extinção e rescaldo. Será abordado em detalhes na aula de técnica de combate a incêndio. A aula de hoje é um pouco mais resumida em detalhar como que é o combate propriamente dito. Aqui nós estamos fazendo um panorama mais geral. Proteção, realizar as ações de salvamento com vista às áreas não atingidas materiais e restringir o incêndio somente às cômodos que já foram atingidos. Pode ser realizado em qualquer fase de combate. Compreende diversas ações como escoamento de água para evitar o acúmulo de peso sobre a edificação, cobertura de objetos, evitar danos causados pela água e transporte de objetos, diminuir a carga de incêndio no local, entre outros. Ou seja, vidas alheias e riquezas salvar. Ou seja, nós sempre há uma preocupação também em torno do material em si. Você vai apagar um incêndio numa casa, a TV não pegou fogo, vai chegar e vai encharcar a casa inteira? Vai combater por alagamento? Não, não vamos fazer isso. Ou seja, a gente isola o foco, o local e tenta usar o mínimo possível, porque a casa, aquele local, ele já sofreu uma perda, aquela família já sofreu uma perda, ou aquela empresa, quem for, e aí nós vamos sempre evitar ter um prejuízo maior. Então, agora nós vamos para a etapa de rescaldo, né, inspeção e rescaldo, em que você confirma a extinção total do incêndio com a realização de uma vistoria minuciosa, ou seja, depois de todo aquele desgaste daquela atividade, você combater o evento, você agora vai ter uma preocupação em garantir que aquele foco, que aquele incêndio não retorne. Você não quer que aquele incêndio retorne.
porque a equipe de trabalho já está cansada, já está desgastada. A atividade de incêndio, ela desidrata muito o corpo, ela cansa muito, então é sempre importante que não retorne esse incêndio. E para isso é a etapa de rescaldo. Você vai, tem um foco, você apaga, joga água. E você, mesmo nessa fase, você não perde o foco em relação a abastecimento de água. Então, por exemplo, você está realizando o rescaldo, a água da viatura está acabando, você vai continuar buscando abastecimento de água até encerrar o evento. Por quê? Acabou a água da viatura, não fez um bom rescaldo, o incêndio volta. Às vezes a viatura volta para o quartel e brada de novo o mesmo local porque o incêndio voltou, porque o rescaldo, algum detalhe passou despercebido. Então, por isso que é muito importante uma vistoria criteriosa às condições da segurança da edificação também, entendeu? E agora nessa parte da vistoria, a segurança da edificação, é como esse edifício ficou depois do incêndio. O dano à estrutura foi baixo, foi muito, tem necessidade de acionar a defesa civil, algo nesse sentido. Então, se a estrutura estiver comprometida, vai isolar o local e vai fazer o acionamento da defesa civil para poder laudar aquele edifício, saber se tem que desfazer ele, se tem que desmoronar, né? Ou se dá para simplesmente reformar ou só limpar e vida que segue. Em caso de vítima fatal, acionar a PEMERGE e avisar o Centro de Operações de CBMERGE e CBA da área. Ou seja, se tem vítima, se alguém faleceu, alguém veio a óbito, tem que acionar a PM e avisar o Centro de Operações. Preservar sempre os vestígios do local de incêndio, até para saber se o incêndio foi criminoso ou foi algo nesse sentido. Recolhimento de material e abastecimento das viaturas. Nessa fase das atividades, após a autorização do comandante de socorro, os materiais utilizados deverão ser recolhidos e conferidos, de modo que qualquer alteração no material de carga da viatura possa ser percebida e devidamente identificada, bem como possíveis avarias das viaturas. Às vezes, por conta do evento, alguma avaria na viatura ocorreu, alguma perda de material, algum dano ao material, então isso é importante estar de olho, por quê? Para você poder, para os senhores poderem sumir o material, procura o material. Pô, o material danificou porque foi um incêndio, para poder participar e ter esse registro. Isso é importante. Sempre que possível, o abastecimento de água para as viaturas deverá ser feito no próprio local. Se você já conseguiu um ponto de captação de água, já tem um hidrante, algo assim, você antes de encerrar, você já abastece, porque você volta para o quartel abastecido. E se você entrou algum outro chamado, algum outro evento, você já tem condições de poder avançar e participar de outro local. Ou seja, para que a viatura possa estar disponível para atender outro evento já no caminho de regressão à unidade. Às vezes acontece, está passando, está voltando, tem um fogo em veículo. Aí passando um fogo em veículo, está com a viatura desabastecida, sendo que tinha condição. Ou seja, poderia ter pego a água e não foi pego. Inspeção final. Ao final das operações, deve sempre ser feita uma inspeção final para verificar se há ainda algum tipo de alteração, algum material que foi deixado por engano no cenário, ou ainda se há algum tipo de dano material ou humano que não tenha sido constatado. O cheque de abandono, ele é feito tanto em relação ao material quanto humano. Tem alguém passando mal da guarnição? Alguém ficou com pressão alta por causa do evento? Alguém está desidratado? Alguém teve hipertermia? Então, assim, você sempre vai fazendo esse controle. Realizar obrigatoriamente a conferência de material e controle de pessoal. Uma espécie de reunião ali, uma tirada de foto, ver como é que cada um está. Entrega do local. A entrega do local deverá ser feita para autoridades competentes. Polícia Militar em caso de vítima, ou proprietário ou agente da Defesa Civil quando não há vítima. Ou seja, proprietário se foi algo leve, mas se a estrutura tem algum tipo de risco, você faz o acionamento da Defesa Civil, correto? E passa por esse local. Retorno ao ABM. Realizar limpeza, manutenção e substituição de materiais caso necessário. Realizar debriefing com a equipe sobre as ações de socorro, ou seja, limpeza do material, manutenção, abastecimento de gerador, abastecimento de ventilador,
ou seja, você faz tudo isso, substituição de material se precisar de alguma coisa, um galão de LGE, algo nesse sentido. Realizar o debriefing é muito importante para vocês sempre saberem, teve alguma ação que errou, algo poderia melhorar, e vocês vão fazendo esse trabalho em cima disso. Lavar todo o EPI utilizado na ocorrência para descontaminar capacete, balaclava, roupa de aproximação, luvas, botas, EPR com peça facial. Não levar seu EPI com contaminante para o alojamento e não deixar dentro da viatura. Ao lavar, deve se separar, lavar separadamente das roupas de uso comum. Ou seja, evitem esses de preservar a saúde dos senhores por conta de contaminantes cancerígenos que têm decorrente do incêndio. Então, por exemplo, vai ser uma lavagem de água por cima, lavar com sabão neutro, algum tipo de lavagem para tirar esses contaminantes, deixar essa roupa num cabideiro, num armário exposto, algo nesse sentido. Deixa o EPI lá, tira essa roupa e vai para o alojamento, tomar um banho, limpar, se hidratar e estar em condições de ir para outra ocorrência e cuidado com a saúde. Os senhores têm que se preservar nesse sentido. Senhores, assim encerramos essa instrução. Muito obrigado a todos e até a próxima.